Porto Gaúcho, no principal canal de comércio do Mercosul. Repórter Claire Cunha. O governo federal lança em abril edital de licitação para as obras de aprofundamento do canal de acesso e ampliação dos moles do Porto Gaúcho de Rio Grande. A informação é do ministro Eliseu Padilha dos Transportes. Os trabalhos serão iniciados no próximo semestre e devem ser concluídos em no máximo 3 anos. O investimento é de 200 milhões de reais. Com a obra, o canal do Porto passa dos atuais 13 metros ou 42 pés para 18 metros, cerca de 60 pés de profundidade, podendo receber os maiores navios cargueiros do mundo. Será o principal porto concentrador e distribuidor de cargas do Mercosul. O ministro destacou que a obra vai permitir reduzir frete, tornar os produtos brasileiros mais competitivos e estimular a instalação de empresas na região sul do estado. À medida que o Rio Grande venha converter do porto de concentração de cargas para o Mercosul, nós teremos já no setor diretamente milhares de empregos sendo gerados só pela atividade portuária, a atividade de armazenamento, a atividade de redistribuição, a atividade da navegação de cabotagem, que daí vai derivar. Mas fora isso, naturalmente que interesses empresariais que queiram reduzir custo logístico, custo de transporte, deverão instalar suas empresas, suas indústrias, seus processos de transformação nas cercanias do porto. O ministro Eliseu Padilha disse que além do Porto de Rio Grande, também Sepetiba no Rio de Janeiro e Suape em Pernambuco estão sendo aparelhados como portos de concentração e distribuição de carga. De Porto Alegre, Claire Cunha. Bem, vamos agora à previsão do tempo para amanhã, sábado, em todo o país. Antes, aqui na Voz do Brasil, você ouve o ministro da Educação respondendo às perguntas dos ouvintes. Para tirar uma dúvida, fazer uma denúncia ou um comentário sobre a educação, fale com o ministro Paulo Renato. É só escrever ou telefonar. E tem muitos professores ligando de todo o Brasil pedindo informações sobre o Proformação, o programa de formação de professores em exercício. E a pergunta mais comum, ministro, é: quem pode participar? O Proformação foi criado para atender a 2 exigências da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Primeiro, ela estabelece que até o fim da chamada década da educação, que termina em 2006, só professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço poderão lecionar no ensino fundamental e na educação infantil. Depois, a LDB também determina que cada município, com apoio dos estados e do governo federal, realize programas de capacitação para todos os professores leigos em exercício. Então, o Proformação é um curso de nível médio, com habilitação em magistério, montado especialmente para você, professor ou professora, que está dando aula sem ter recebido a formação específica para isso. O curso está sendo realizado primeiro nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, onde existe um número muito grande de professores nessa situação. E como é que um professor faz para se inscrever no Proformação, ministro? Bem, o Proformação foi implantado de início no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora ele já está sendo desenvolvido nos estados do Acre, Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Rondônia. E no segundo semestre vai estar atendendo também os professores do Tocantins, Amazonas, Bahia, Maranhão e Alagoas. Nesses estados, os professores sem habilitação que lecionam em escolas municipais ou estaduais já podem procurar a Secretaria de Educação do seu município e ver se ela aderiu ao Proformação. Se a Secretaria tiver adotado o programa, é só fazer a inscrição. Se ela ainda não adotou, o professor deve cobrar isso dela, porque ele é o maior beneficiado. Muitos professores têm perguntado também, ministro, como é que funcionam os cursos do Proformação? O curso utiliza os recursos da educação à distância. Isto quer dizer que você, professor ou professora, que vai fazer o Proformação, não terá que abandonar a sua sala de aula durante o curso. Você vai receber um guia para que possa ir estudando sozinho e de 15 em 15 dias vai ter um encontro com um tutor para tirar as dúvidas. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, esse processo vem funcionando muito bem. 1.400 professores estão participando do Proformação nesses 2 estados e conseguindo vencer todas as etapas com sucesso. Nos 8 estados que começaram a desenvolver o programa agora, mais 20 mil professores sem habilitação em magistério estão tendo a oportunidade de voltar a estudar. E a nossa expectativa é que a partir de julho, outros 25 mil professores façam as suas inscrições.
E eu aproveito até para fazer um apelo aos prefeitos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Se o seu município tem professores leigos lecionando em classe de alfabetização ou de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, entre em contato com a Secretaria de Educação do Estado para aderir ao Proformação. Para que a gente possa oferecer às nossas crianças um ensino de qualidade, é preciso, antes de mais nada, investir no professor. Você também pode falar com o ministro Paulo Renato. Escreva para a Caixa Postal 6242, Brasília, Distrito Federal. Ou então, ligue de graça para o Fala Brasil. Ligue para o MEC, ligue 0800 616161. Fala Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Agora sim, vamos à previsão do tempo para amanhã, que é sábado em todo o país. Na região norte, sábado de muitas nuvens e chuvas isoladas, principalmente no Pará, Tocantins e centro-norte do Amazonas. As temperaturas estarão variando entre 20 graus no Acre e 34 graus no oeste do Amazonas. No Nordeste, céu nublado com chuvas isoladas na maior parte da região. Em Sergipe, no centro da Bahia, haverá sol com poucas nuvens. Já no litoral, a nebulosidade deverá aumentar no decorrer do dia, com possibilidade de pancadas de chuvas à tarde. As temperaturas vão ficar entre 17 graus na Chapada Diamantina e 35 graus no interior do Ceará. A nebulosidade estará aumentando ao longo do sábado, com possibilidade de pancadas de chuvas na região sudeste, principalmente no fim da tarde. As temperaturas vão variar entre 13 graus na Serra da Mantiqueira e 34 graus no norte de Minas Gerais. Na região centro-oeste, dia nublado com possibilidade de pancadas de chuva à tarde, principalmente em Goiás e Mato Grosso. Nas demais áreas, sábado de sol com poucas nuvens. As temperaturas estarão variando entre 18 graus em Brasília e 35 graus no Mato Grosso do Sul. Muitas nuvens com chuvas isoladas na região sul. As temperaturas vão ficar entre 14 graus na Serra Geral e 34 graus no oeste do Rio Grande do Sul. As informações foram fornecidas pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Ainda estamos no horário brasileiro de verão, 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite, um bom final de semana. Boa noite e até segunda-feira. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, disse há pouco que, como bom mineiro, é otimista e que até segunda-feira vai tentar negociar a não realização da greve dos juízes. Ele destacou que o Supremo descartou a possibilidade de enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para a concessão do abono aos juízes federais. No entanto, o presidente do STF ressaltou que é uma hipótese plausível que os outros tribunais superiores enviem os seus próprios projetos de lei para requerer o abono. A Constituição Federal diz que é da competência privativa dos tribunais cuidar desta matéria e inclui o Supremo Tribunal e os tribunais superiores, não é? E o próprio Tribunal de Justiça, de maneira que dentro da autonomia dos tribunais superiores, me parece plausível a hipótese. Segundo o ministro Carlos Veloso, os homens de responsabilidade do país devem estar preocupados com a gravidade do problema. O ministro Carlos Veloso reuniu-se hoje em encontros separados com o presidente da Associação dos Juízes Federais, Tourinho Neto, com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Wagner Pimenta, e representantes da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios. A Associação dos Magistrados Brasileiros entrou hoje no Supremo Tribunal Federal com ação contra dispositivos da Lei do Estado do Paraná, que criou a Paraná Previdência. Na ação, os advogados Cláudio Lacombe e Fernando Neves sustentam que a lei filiou compulsoriamente todos os magistrados aposentados e os pensionistas de magistrados já falecidos. Diz ainda que os obriga a contribuir com elevados percentuais para a entidade previdenciária. A ANB observa que a retenção da contribuição é inconstitucional, uma vez que o STF já se pronunciou sobre a ilegalidade da cobrança da contribuição de Seguridade Social dos servidores públicos aposentados. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Wagner Pimenta, fez hoje um apelo aos juízes, especialmente aos da Justiça do Trabalho, para que não prestem adesão à greve da magistratura marcada para a próxima segunda-feira.
observou que a greve de juízes é ilegal, uma vez que não existe lei que a regulamente. O ministro enfatizou que antes não havia solução à vista, mas agora há. Explicou que a decisão do TST de encaminhar à Câmara dos Deputados o anteprojeto de lei propondo antecipação salarial aos magistrados do trabalho abre caminho para superar o impasse. O presidente do TST fez questão de frisar que a iniciativa não representa rebeldia ou desrespeito em relação ao Supremo Tribunal Federal, pelo qual tem o máximo respeito. Acrescentou que o TST está apenas cumprindo uma prerrogativa constitucional. Uma grande mobilização está sendo feita neste final de semana pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia para a realização de audiências dentro da Operação Justiça Rápida. Durante uma semana, foram colhidas reclamações em todas as comarcas do estado, chegando a mais de 2.000 pedidos iniciais. Neste sábado e domingo, juízes, conciliadores, defensores públicos, advogados e promotores de justiça estarão mobilizados para a realização das audiências em todas as comarcas de Rondônia. O Tribunal Superior Eleitoral estuda uma série de medidas para facilitar a vida dos eleitores portadores de alguma deficiência física nos dias de eleições. Uma delas é com relação ao acesso ao local de votação. A ausência de condições necessárias para se chegar ao local de votação por parte dos portadores de dificuldades de locomoção levou o TSE a buscar soluções especiais. O presidente do tribunal, ministro Nery da Silveira, diz que antes das eleições, o TSE fará ampla divulgação, em parceria com os TREs, esclarecendo sobre as condições para o eleitor utilizar esse serviço. Esta facilidade vai se juntar a outra que também entrará em vigor este ano, que é a justificativa de ausência do domicílio eleitoral em qualquer sessão de votação, mediante o preenchimento de formulário igual ao que será distribuído aos Correios. O serviço custará R$ 2,00 nas agências e nos locais de votação será gratuito. O ministro Edson Vidigal, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminar, mantendo a prisão do doleiro Khaled Navaf Arage, denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul por tráfico de drogas, justamente com outros 16 acusados, sendo Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, o primeiro da lista. Dono de uma casa de câmbio em Corumbá, zona da fronteira com a Bolívia, Khaled está preso no Rio de Janeiro, por ordem da juíza Terezinha Duarte, da primeira vara criminal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No pedido de habeas corpus para o STJ, ele alega que a denúncia do Ministério Público descreve conduta típica do crime de lavagem de dinheiro, caso em que a competência para o julgamento é da Justiça Federal. Pede para aguardar o julgamento em liberdade. Ao negar a liminar, o Jornal do Senado. Comissão de Constituição e Justiça aprova a contratação no serviço público pela CLT. E o Romeu Tuma diz que o projeto vai beneficiar a população. Então, uma nova ideia para que a sociedade possa ter um melhor atendimento quando vai ser atendida uma repartição pública. Roberto Requião critica a negociação de títulos públicos de Pernambuco. Que o Senado da República tome consciência que está sendo relegado a quinto plano. As suas resoluções estão sendo desprezadas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o projeto que permite a contratação de servidores públicos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A repórter Nara Ferreira acompanhou a reunião. O projeto, aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, cria na prática a figura do empregado público. Permite a adoção do modelo seletista de contrato de trabalho para muitas atividades do Serviço Público Federal. Com isso, os servidores públicos passariam a ter um regime de emprego com base na legislação trabalhista, que é aplicada aos empregados do setor privado. Exceção é feita para os que trabalham em cargos de comissão e aos atuais servidores estatutários, que não poderão ter alterados o seu regime jurídico. O projeto também estabelece obrigatoriedade de concurso para contratação de pessoal para emprego público.
prevê que a demissão só pode ocorrer nos casos de falta grave, acumulação ilegal de cargo, emprego ou função pública, necessidade de redução de pessoal por excesso de despesa e ainda por insuficiência de desempenho. O senador Romeu Tuma, relator, vê só vantagens no projeto. As vantagens são boas porque hoje um funcionário público demitido, ele não leva nada para casa. No CLT, ele vai levar o fundo de garantia, vai ter direito a férias, 13º, tudo aquilo que a CLT oferece como vantagem. Então, uma nova ideia para que a sociedade possa ter um melhor atendimento quando vai ser atendido uma repartição pública. O projeto já foi aprovado pela Câmara e vai agora para o plenário do Senado. O senador Moreira Mendes lamentou a demissão de quase 10 mil servidores públicos em Rondônia. Mas ele explicou que a medida era inevitável porque o Estado precisa cumprir a Lei Camata. Essa lei determina que estados e municípios não podem gastar mais de 60% das receitas com o pagamento de pessoal. O senador José Eduardo Dutra acha inaceitável que os deputados queiram mudar de novo a proposta de emenda constitucional que limita o uso de medidas provisórias. A proposta de emenda foi aprovada no Senado. Foi aprovada e alterada pela Câmara e, por isso, teve de ser votada outra vez pelo Senado. Só que agora deputados governistas querem fazer outras mudanças porque dizem que a emenda tornaria o país ingovernável. Mas o senador não concorda. Quando a Câmara, com o voto da base do governo na Câmara, votou a favor das modificações, não era com o objetivo de regulamentar ou disciplinar a provisória. Era simplesmente com o objetivo de protelar o assunto. Infelizmente, parece que a Câmara dos Deputados vai adotar a posição de procrastinar essa discussão. Não vai discutir na convocação extraordinária. O senador José Roberto Arruda apresentou uma proposta de emenda constitucional que acaba com o recesso do Congresso e da Justiça. A emenda prevê uma pequena parada para Natal e Ano Novo e férias de 30 dias para parlamentares e juízes, como ocorre com todo trabalhador. Essa regra valeria também para assembleias legislativas e câmaras municipais, para evitar problemas com férias. Arruda tem algumas sugestões. Que cada partido político discuta o seu calendário de férias entre as suas bancadas. Então, um partido, por exemplo, tem 12 senadores, cada senador poderia sair de férias no mês por ano. Eu admito até que num aprimoramento a essa emenda, pudesse até se imaginar a ideia de que, no caso específico do Senado, no mês de férias do senador, o suplente pudesse até exercer durante o mês aquele mandato. A Comissão de Assuntos Econômicos discute amanhã a proposta de emenda constitucional que cria o Fundo de Combate à Pobreza. O senador Eduardo Suplicy acha que a comissão não deveria votar a matéria sem antes ouvir a opinião do governo. Na opinião de Suplicy, essa conversa é importante para que o Senado conheça a posição do governo sobre as propostas de combate à pobreza existentes no Senado. Ele informou que o presidente Fernando Henrique já se dispôs a conversar com parlamentares que fizeram parte da Comissão de Erradicação da Pobreza. Em instantes, Roberto Requião pede reação do Senado à negociação de títulos públicos de Pernambuco. Participe das decisões do Senado ligando para a Voz do Cidadão. Anote o número 0800 61 22 11. Você pode enviar sugestões e críticas para os senadores e obter informações sobre os projetos que tramitam no Senado. Voz do Cidadão, 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. O senador Roberto Requião criticou o Ministério da Fazenda por ter renegociado títulos irregulares do estado de Pernambuco com o Banco Bradesco. Disse também que uma resolução do Senado determina que a União deposite o valor desses títulos em juízo em nome do estado de Pernambuco até a Justiça decidir se eles são válidos. Só que, segundo Requião, o Ministério da Fazenda desconsiderou essa norma e entregou 675 milhões de reais em títulos de Pernambuco ao Bradesco. Ele não aceita que o Senado e a Procuradoria-Geral da República se calem diante dessa situação. É importante que a responsabilidade com o desvio de recursos públicos seja também a responsabilidade do ministro Malan, do secretário do Tesouro e de todos esses desordeiros das finanças brasileiras. Espero que a Procuradoria tome as providências necessárias, mas é preciso também que o Senado da República tome consciência
que está sendo relegado a quinto plano. As suas resoluções estão sendo desprezadas. O senador Antero Paes de Barros pediu ao Ministério da Agricultura que não sejam fechados os corredores sanitários que atendem os pecuaristas do oeste do Mato Grosso. Ele explicou que só existe um frigorífico na região que não consegue fazer o abate de todos os animais. Se tem 1.750 cabeças de gado para serem abatidas diariamente. Só existe um frigorífico na região. E esse frigorífico só tem capacidade para abater 800 cabeças de gado. Evidente que fica fácil imaginar como é essa negociação desses produtos e da inviabilização da economia mato-grossense. Os líderes dos partidos vão se reunir amanhã às 10 horas para tentar um consenso sobre o projeto que proíbe a venda de armas. O objetivo da reunião é chegar a um texto único que será votado nas comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores. A reportagem é de Larissa Bortoni. O projeto que proíbe a venda de armas de fogo e munição em todo o território nacional é terminativo. Isto é, se for aprovado nas duas comissões do Senado, só poderá ser encaminhado para votação na Câmara dos Deputados. Por isso, os relatores da proposta, os senadores Renan Calheiros e Pedro Piva, querem resolver as divergências sobre o assunto antes de votar o projeto. O senador Renan Calheiros aposta no acordo. A nossa preocupação é insistirmos com relação à possibilidade do consenso, para que nós não percamos a oportunidade também da convocação extraordinária. Exatamente. Era importante para o país que nós votássemos esse projeto ainda na convocação extraordinária. Por isso é importante que nós insistamos aí com relação ao consenso. Falta muito pouco. Os dois relatores não quiseram detalhar as divergências nos relatórios, mas Pedro Piva deixou claro que diminuir a violência no país é, sem dúvida, um primeiro consenso. Agora, uma coisa é ponto pacífico, né? Que é a proibição total do porte de armas, em qualquer circunstância. Não é um avanço. O que nós queremos é um avanço no combate à violência. E isso, certamente, eu acho que nós vamos atingir e conseguimos que o líder apoie as nossas propostas. O senador Pedro Piva disse ainda que se houver um acordo entre as lideranças, o projeto poderá ser votado nas duas comissões ainda na tarde dessa quarta-feira. O senador Romeu Tuma registrou o aniversário da cidade de São Paulo, que hoje faz 446 anos. Ele destacou o papel dos imigrantes no desenvolvimento de São Paulo e lamentou os problemas sociais da cidade, principalmente a violência e o desemprego. Segundo o senador, esses problemas aumentaram na administração do prefeito Celso Pitta. Por isso, fez um apelo aos moradores de São Paulo. Instalar todo esse amor popular pela cidade, pudesse cristalizar-se numa frente de cidadãos de bem, independentemente de cor partidária, para, através do voto consciente nas eleições que se aproximam, resgatar a cidadania e a autoestima paulistana. Presidiram a sessão de hoje os senadores Geraldo Melo, Lodi Coelho, Lauro Campos, Cacildo Maldaner e Ademir Andrade. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Líderes não chegam a um acordo sobre o projeto de responsabilidade fiscal. Os líderes partidários não conseguiram chegar a um acordo para votar por consenso a lei de responsabilidade fiscal. O presidente da Câmara, Michel Temer, decidiu levar o projeto a plenário para ser decidido pelos votos. Segundo o líder do PFL, Inocêncio Oliveira, será votado inicialmente o substitutivo do relator Pedro Novaes, para em seguida ocorrer a votação dos destaques da proposta. Na opinião de Inocêncio, o projeto da responsabilidade fiscal vai dar garantias à sociedade de que os recursos públicos serão gerenciados de maneira correta. Eu acredito que, nesse momento em que o país busca o equilíbrio das suas contas públicas, diminuir o déficit, a responsabilidade sobre a maneira como os entes federativos devem gastar seus recursos com pessoal, com previdência social, com endividamento, pagamento de juros, com gestão patrimonial e todas as questões relacionadas à administração pública de modo geral, é fundamental para que a sociedade brasileira saiba que aqueles que gerenciam seus recursos públicos estão fazendo de boa maneira
fazendo o possível para fazê-lo da melhor maneira possível. Já o líder do PT, José Genuíno, afirmou que o seu partido vai manter o destaque sobre os juros e encargos da dívida e explica o motivo. Olha, nós, a oposição, vamos manter o nosso destaque, a nossa posição sobre a questão dos juros e dos encargos da dívida, porque nós aceitamos só aquilo que está previsto na LDO. Aquilo que extrapola em relação aos juros, nós somos contra e vamos destacar essa matéria, porque isso é uma concepção de ajuste fiscal, é uma concepção de dever de responsabilidade. O PT tem uma lei de responsabilidade fiscal, agora não quer dar tratamento diferenciado. É rigoroso no corte dos gastos e não é rigoroso no que gasta, além do que está previsto na LDO com os juros da dívida. Portanto, essa é a divergência frontal que nós vamos tentar no plenário. O presidente da Comissão Especial, deputado Joaquim Francisco, do PFL de Pernambuco, por sua vez, ressaltou que a sociedade e o Congresso Nacional querem transparência e controle sobre os gastos públicos. Joaquim Francisco afirmou que o país não suporta o aumento do déficit público, que retira recursos de setores vitais como saúde, educação e segurança pública. Eu acho que o país vai demonstrar, o Congresso aprovando a lei de responsabilidade fiscal, que é um país sério, que é um país que quer a transparência na gestão pública, o controle do gasto público desenfreado, que é o fim desse estado de coisas. Não quer mais ouvir os governantes dizendo, vamos trabalhar o segundo e o terceiro ano, que o primeiro e o segundo é para arrumar a casa. Ou vamos realizar despesas sem a fonte de receita, consequentemente ampliando o déficit público, e ampliando o déficit público você tem a pressão normal sobre as taxas de juros. Mas a questão de se levantar a prioridade dos investimentos sociais, eu concordo plenamente. Nós temos que dar prioridade à saúde, à educação, à segurança, sem dúvida nenhuma. Mas no momento em que você tem um Estado falido, um município falido, uma União falida, ou mesmo em concordata, em situação difícil, é evidente que estas prioridades passam a não dispor de recursos. Gastão Vieira, do PMDB maranhense, manifestou seu apoio ao relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, afirmando que foi fruto de um longo estudo e debates na Comissão Especial. A Lei de Responsabilidade Fiscal coibirá abusos e mau uso das verbas públicas, principalmente nos municípios, afirmou Gastão Vieira, acrescentando que a possibilidade de reeleição de prefeitos coloca em risco as finanças municipais. Doutor Hélio defendeu a votação da Lei de Responsabilidade Fiscal para termos um Estado saneado, com investimentos sociais e moralidade da administração da União, empresas públicas e autarquias. Doutor Hélio declara que o PDT quer que a lei seja prontamente validada, porém combate itens que implicam em maior contenção de gastos nas áreas sociais. Sérgio Miranda, do PCdoB Mineiro, considerou contraditório o artigo do empresário Antônio Hermílio de Moraes, publicado no jornal Folha de São Paulo, por distorcer as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sérgio Miranda assinalou que o real motivo do empresário ao rechaçar a lei é defender seus interesses financeiros. Desigualdade regional preocupa deputados. Jorge Cury, do PFL baiano, apontou como principal obstáculo ao desenvolvimento do país a desigualdade regional e criticou o não cumprimento pela União do dispositivo constitucional que prevê a harmonia na distribuição do orçamento. Jorge Cury pediu maior reflexão sobre o agravamento das desigualdades regionais com a abertura da economia, enfatizando que os estados mais ricos recebem mais benefícios, o que provoca a guerra fiscal. Também para Clementino Coelho, do PPS de Pernambuco, um novo modelo de políticas regionais é a solução para a crise do Pacto Federativo e a garantia da retomada do desenvolvimento. Alertando o governo que a desigualdade entre regiões será o pior problema nos próximos anos, Clementino Coelho observou que 46% da população do Norte e Nordeste são pobres, enquanto o PIB concentra-se nas regiões Sul e Sudeste. Marcos Sintra, do PL Paulista, criticou o projeto de reforma tributária que está sendo debatido pela Comissão Tripartite. Na opinião de Marcos Sintra, a comissão discute apenas um remendo fiscal que vai retirar recursos dos municípios, concentrando-os nas mãos dos estados e da União. Portanto, eu caracterizaria aquele projeto como basicamente um projeto que atende aos interesses dos estados, dos municípios, em termos de repartição de receitas,
ampliando a base tributária de Estados e da União pela incorporação dos serviços na base de suas competências e retirando dos municípios a tributação sobre serviços que era o ISS. Portanto, os municípios perderão enormemente caso essa reforma tributária seja aprovada da forma como está sendo apresentada hoje na comissão tripartite. Eurípides Miranda, do PDT de Rondônia, condenou a política econômica do BNDES que beneficia empresas estrangeiras em detrimento do pequeno empresariado nacional. Eurípides Miranda lembrou que a desnacionalização promovida pelo BNDES é resultado do apoio que a Fiesp e a FEBRABAN deram à retirada da Constituição da proteção à empresa brasileira e ao capital nacional. Aloysio Mercadante, do PT paulista, cobrou do governo e do Congresso medidas eficazes no combate à pobreza e à miséria. Mercadante propõe como solução definitiva a volta do crescimento do país em 6% do PIB com promoção da reforma tributária, adoção do imposto sobre herança, política de emprego, bolsa escola e manutenção das frentes de trabalho. Na sessão de ontem, em homenagem aos 64 anos de fundação da comissão que instituiria a lei do salário mínimo, o autor do requerimento, Paulo Paim, do PT Gaúcho, apelou às autoridades para